Na edição de hoje, você vai assistir uma reportagem sobre catarata. Quais os cuidados que você precisa saber? Não perca também uma matéria sobre um café da tarde que é tradição há mais de 40 anos em Joinville. E mais, entrevistas com empresários de sucesso que vão falar um pouco mais sobre liderança. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. Olá, você está assistindo o programa Você Sabe Fazer. Vamos começar este programa falando sobre uma doença nos olhos muito comum que pode levar à cegueira se não cuidar. Você provavelmente já ouviu falar sobre catarata, mas sabe quais são os cuidados que você precisa saber? Acompanhe a matéria. A catarata é definida como qualquer opacificação do cristalino que atrapalha a entrada da luz nos olhos, acarretando diminuição da visão. As alterações podem levar desde pequenas distorções visuais até a cegueira. A catarata, nós temos tipos pela idade ou tipos pela a quantidade de opacificação. Então vamos falar primeiro por idade. Quando é um bebê que já nasce, a gente chama de catarata congênita. Quando é da pessoa que já está com idade, é a catarata senil, que essa é a mais comum de todas, né? E daí existem cataratas traumáticas, uma pessoa que leva uma batida no olho, ou que tem uma inflamação, uma uveíte que a gente chama, pode ser por doenças como diabetes, remédios podem dar catarata. Então existem vários tipos, né? E daí a gente classifica também a catarata no início, a madura, a hipermadura, catarata que além de estar opaco, também ela aumentou, né? Está entumecendo. Então a classificação é variada aí, né? E o que causa a catarata? A catarata, a gente tem uma lente dentro do olho. Até vamos mostrar para vocês um olho de maquetezinha, né? Um olho artificial, para mostrar onde que está o cristalino dentro do olho, que ele está logo depois da pupila. Então, esse cristalino, pelo próprio nome, quer dizer que ele é límpido, né? E a catarata, como você falou já no começo, é quando essa parte limpa vai ficando opaca. Daí assim isso vai piorando com o tempo, né? E vai causando uma diminuição da visão. Então eu vou mostrar aqui no olho artificial, né? Essa tampa do olho aqui é a córnea, né? Aqui que a gente faz a cirurgia do laser, né? Por fora do olho. E dentro do olho a gente tem a íris e a abertura da íris, que é a pupila. Que as pessoas geralmente chamam de menina do olho. Quando a gente olha lá dentro do olho, a gente vê que depois da pupila tem uma lente. Essa lente aqui que é o cristalino. Então nessa parte do cristalino a gente faz uma abertura, remove toda a parte interna e coloca a lente lá dentro. Essa parte de trás fica. Então às vezes depois, com o tempo, depois da cirurgia, a gente precisa fazer uma abertura nessa parte posterior. Mas basicamente é isso. O cristalino é a lente que está logo depois da pupila. E quais são os tipos de exames que são feitos? Então, o exame para detectar a catarata geralmente é feito numa consulta normal de oftalmologia,
que a gente passa um aparelho que a gente pode mostrar também para vocês, e que o médico, com uma ampliação, é um biomicroscópio, né, chama lâmpada de fenda, a gente olha e vê se está cristalino ou não essa lente do olho, né? A cirurgia da catarata é praticamente a única da medicina cujo resultado, além de curar a doença, deixa o paciente numa condição ainda melhor do que estava antes de se submeter ao tratamento. A nossa cirurgia ela é feita geralmente no centro cirúrgico ambulatorial. Aqui quer dizer isso, que a pessoa entra no centro cirúrgico, vem aqui nessa sala onde a gente está, aguarda um pouquinho, chamam para dentro do ambiente cirúrgico, é pingado gotas de anestésico e para dilatar a pupila. Daí é feito o uso de colírios, às vezes uma injeção em volta do olho, né? E a pessoa fica deitada, a gente tem um microscópio em cima, faz um corte bem pequenininho, não precisa nem dar ponto nesse corte. Esse aparelho especial remove, ele dissolve a catarata dentro do olho. A gente daí implanta uma lente artificial, que é uma lente que vai substituir a lente do cristalino. E a cirurgia terminou. Entre 5 e 10 minutos a gente consegue fazer essa cirurgia, é bem rápido e tranquilo para o paciente, né? E qual que é o tempo de recuperação após a cirurgia? Então, com essa cirurgia que não leva ponto, geralmente é muito rápido, né? A visão mesmo, às vezes no dia seguinte, a pessoa já está com uma visão muito melhor do que estava antes. E geralmente passando 10, 15 dias a visão já estabiliza, às vezes um mês. Quando é feita a cirurgia mais antiga, que leva ponto, daí isso às vezes demora uns 3 meses para a visão se restabelecer, né? E como saber se a catarata ela está piorando? Então, as pessoas, geralmente a pessoa que tem essa catarata da idade, ela às vezes nem percebe, porque vai piorando lentamente. Então, a pessoa não é de um dia para o outro. Então, é só realmente fazendo o exame, né? Ou comparando a sua visão com outra pessoa, né? Perguntar, você vê aquela placa? Eu não vejo mais. Então, daí a pessoa de idade, quando você percebe que ela já não está fazendo as coisas direito, às vezes ela não está limpando a casa direito, ela não vê a poeira, né? Eu tenho muitas pacientes já de idade, né, que elas falam, a minha visão ficou muito boa, mas eu estou triste porque eu estou cheia de ruga, né? Porque a pessoa perde a visão, ela não vê mais os detalhes, né? Quais são as consequências se a pessoa ela não perceber e não procurar um tratamento antes de começar a piorar, né? Às vezes, assim, a catarata, por sorte, é uma doença que se você operar hoje ou daqui a um ano, geralmente a visão não existe uma perda da visão pela demora, a não ser que seja uma catarata que tenha outra doença associada, tipo um glaucoma, um problema na retina. Então, às vezes você com a catarata você não consegue ver o fundo de olho, a pessoa tem uma outra doença lá, então você não consegue detectar se for uma catarata mais avançada. Mas assim, fora isso, realmente não existe um problema grande em atrasar um pouco a cirurgia de catarata. E para evitar, saiba o que é preciso fazer. Prevenir a catarata, então, digamos, ter uma boa alimentação. Se a pessoa fica realmente muito exposta ao sol, usar óculos escuros. E quem tem doença tipo diabetes ou doenças inflamatórias, fazer um bom acompanhamento dessas doenças para evitar que ela piore e acabe levando a pessoa a ter uma catarata, né? E como que os pais, então, podem perceber na criança? Então, isso é bacana. Hoje tem uma lei que faz com que o pediatra já no hospital faça um exame que chama teste do olhinho. Esse teste é para ver catarata, basicamente. Mas a criança deve ser examinada todo ano, né? Então, no exame, o oftalmologista vai detectar, né? Ou se ela tiver um trauma, alguma coisa, levar para ser avaliado. A catarata atinge quase metade da população mundial com mais de 65 anos. Estima-se que no mundo cerca de 160 milhões de pessoas tenham essa doença, considerada a maior causa de cegueira. No Brasil, são 2 milhões e surgem cerca de 120 mil novos casos ao ano.
Só você pode decidir se uma catarata está afetando sua visão e sua vida. Faça uma consulta com um oftalmologista e tire todas as suas dúvidas. Agora vamos fazer um rápido intervalo e assista a seguir uma entrevista com empresários de sucesso que vão nos dar muitas dicas sobre liderança e empreendedorismo. Em alguns segundos estamos de volta. O cuidado com os pés é essencial para a saúde e a podologia está ao seu lado, promovendo educação e prevenção de problemas. Todo o trabalho é feito com seriedade, qualidade e carinho com a saúde dos seus pés. É realizada avaliação dos pés e calçados, corte técnico das unhas, calos, entre outros. Especialmente para diabéticos, idosos e gestantes. Equipamentos de ponta para seu conforto e segurança. Tudo em um ambiente agradável. Tudo sobre liderança e empreendedorismo você acompanha agora na entrevista com profissionais de sucesso. Estou agora ao lado de Adriano Silva, ele que é presidente do Laboratório Catarinense, fundador do Instituto A Fonte da Alegria e da ONG Força Empresarial para Emergências. E vamos falar um pouco mais sobre a questão da liderança empresarial e social. Adriano, para você, o que é a liderança? Olha, o que é liderança é bastante complexo isso, dá para falar muito tempo aqui. Mas eu acho que é a questão de você reunir pessoas, reunir talentos, motivá-las a um objetivo comum, né? Se você conseguir atrair essas pessoas até de forma voluntária para você e fazer com que a gente trabalhe para um bem comum, um objetivo comum, eu acho que você está exercendo liderança. Acho que naquele momento você está sendo líder por alguma coisa. E o perfil de um líder? Existem vários. Eu acho que depende do momento que você está exercendo a liderança. Eu digo, muitas vezes a dona de casa, ela também tem um momento de líder dela dentro de casa, né? A pessoa não exerce um papel de líder numa empresa, por exemplo, mas no jogo de futebol ele é o capitão do time, né? E cada momento e cada lugar acho que exige um pouco. O que eu acredito no líder, eu acredito no líder servidor, aquele líder que se presta a facilitar o trabalho dos outros, né? Para que a equipe como um todo possa se desenvolver melhor. Isso é o que eu acredito e isso que eu tento fazer. E o que é liderar empresarialmente, assim, dentro das suas experiências? Olha, eu digo que hoje um líder empresarial ele está muito mais voltado, primeiro, a saber qual é o objetivo da empresa, onde a empresa vai chegar, a meta, e depois ser o grande psicólogo. Trabalhar com todas as pessoas dentro da empresa, conhecer essas pessoas, saber os seus talentos, as suas virtudes, os seus erros e tentar melhorar isso, né? Então eu acho que hoje o trabalho de um líder dentro de uma empresa ele passa a ser muito mais um ouvinte e um maestro, assim, de encaixar cada instrumento no local certo e na hora certa. Existe alguma diferença entre as lideranças, como por exemplo a empresarial e social que você atua? Eu acho que não, eu acho que o objetivo é o mesmo, você vai depender de pessoas também para fazer um trabalho. A diferença é que talvez o objetivo de uma empresa e o objetivo de uma ONG são diferentes, talvez a empresa está mais voltada a crescimento, a lucro, né, a resultados que são possíveis de mensurar, e uma ONG muitas vezes você não tem resultados mensuráveis. Mas as duas organizações elas também têm seus objetivos e têm que correr atrás desses objetivos. Né? Então eu acho que o trabalho é muito parecido, não dá para simplesmente desconectar e dizer que são coisas diferentes, acho que não. O que você acha então que deve ser feito para a liderança ficar mais presente e melhor? Eu acho que um líder, para ele exercer melhor a liderança, eu acho que ele tem que trabalhar bastante a humildade, não no sentido de aquela humildade coitadinho, assim, né? Não. Aquela humildade de ouvir a equipe, escutar a equipe. Eu acho que a equipe ela tem muito a contribuir, né? O líder, ele muitas vezes ele não precisa ter as respostas, ele não precisa saber os caminhos, mas se ele souber ouvir a equipe e juntar essas pessoas e juntos criar uma ideia, desenvolver, eu acho que a empresa, a organização ganha como um todo. Eu acho que esse é o papel do líder. Agora, já que a gente citou sobre a ONG e o Instituto, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas duas instituições e a ONG. O Instituto A Fonte da Alegria ele surgiu logo depois que eu me formei e eu vim para o laboratório como estagiário
E o laboratório já tinha as atividades sociais, mas elas eram ligadas ao RH. Eu sempre acreditei numa coisa da gente envolver mais pessoas, né, no trabalho, e você gera comprometimento. Então o que o Instituto fez? Ele formalizou aquelas atividades sociais e hoje o Instituto é administrado por voluntários que são colaboradores das empresas. Então a gente fez com que se perpetuasse o trabalho do Instituto, porque as pessoas elas se cansam, precisam de renovação. Então você tem pessoas novas trabalhando hoje no Instituto, né, com os mesmos trabalhos sociais, e mais pessoas conhecendo a fundo desse trabalho, né? Pessoas que nunca talvez tiveram a oportunidade de fazer um trabalho social, hoje através do nosso instituto como colaborador pode ir lá e fazer um trabalho social. E já a Força Empresarial para Emergências, ela tem a ver porque eu sou bombeiro voluntário em Joinville há 12 anos, eu trabalho como socorrista, e surgiu nas enchentes de 2008, eu estava de plantão no quartel e quando aconteceu tudo no estado, em Joinville também ficou embaixo d'água, e as pessoas começaram a ligar para o bombeiro não só para pedir ajuda, mas para dizer que estavam disponíveis para ajudar. E aí veio a ideia, eu disse, pô, tanta gente querendo ajudar, e quem é que está coordenando isso? Como é que a gente pode otimizar isso daí? Porque no momento de calamidade pública, como o Estado se encontrava, você tem que organizar isso, senão fica uma bagunça. É uma forma de liderança, né? Parabéns pelo trabalho da ONG e do Instituto. Eu queria que você deixasse uma recomendação e dicas para as pessoas também, para liderar mais, para aprender mais. Eu acho que todos somos líderes, em qualquer momento. Como eu usei o exemplo do dono de casa, o exemplo do futebol, o exemplo da empresa, na escola, né? Eu acho que a gente tem que ser líder, independentemente de onde você está, tentando melhorar. Eu acho que essa coisa da gente muitas vezes olhar para o governo e falar assim, a culpa é do governo, ok, mas quem colocou essas pessoas lá? Fomos nós, né? E o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade que a gente tanto quer? E essa liderança tem que ser exercida todos os dias e aonde você está. Então, se hoje eu tento fazer uma liderança melhor dentro da nossa empresa, é porque eu acredito que a nossa empresa é uma comunidade dentro de uma cidade e que pode começar a mudar. Se você pensar dessa forma, você pode mudar o teu bairro, a tua igreja, né? Você pode... E aí você vai mudando o teu bairro, a tua cidade, o teu estado, o país e assim por diante. É assim que se faz a mudança num país. A gente não pode esperar que venha alguém, um bom samaritano, e que vai resolver tudo da noite para o dia. Eu acho então que todos os líderes, que somos todos nós, todos exercemos a liderança em algum momento da vida, nós precisamos exercer a boa liderança todos os dias. Obrigada, Adriano. Agora você sabe um pouco mais sobre a liderança empresarial e social. E para acompanhar o mesmo tema, assista esta outra entrevista. Agora vou conversar com Mônica Conrads, ela que é presidente do Conselho de Administração Duas Rodas Industrial e conselheira em diversas entidades. Mônica, para você, o que é a liderança? A liderança é aquilo que faz as pessoas se motivarem a fazer as coisas certas, né? Como diz o Peter Drucker, nós temos que ter seguidores para sermos líderes e temos que fazer com que as pessoas se motivem para causas e para obras, para que dentro de um direcionamento concreto se possam realizá-las de forma específica. Como ser um ótimo líder? É uma questão bastante vasta. Nós temos bastante características diferenciadas de líderes, mas o principal é que ele precisa ter as habilidades e competências de comunicação, precisa gostar de pessoas, precisa aprender e ser bastante exemplo, né? E ser bastante exemplo. Então, um bom líder é aquele que acompanha os seus liderados e faz com que eles criem oportunidades e que sejam felizes na sua execução. Quais são essas competências que o líder deve ter? Ele deve ter uma boa comunicação, ele deve ter empatia, ele deve ter a característica de, como eu disse, gostar de gente, ele precisa ter essa visão sistêmica da sua empresa ou do seu empreendimento, ele precisa ter a questão ética muito forte. As habilidades são bastante grandes em termos de administração de tempo, em administração de talentos. É um tema muito amplo, mas que em princípio é isto. E os instrumentos utilizados por um bom líder, quais são? Os instrumentos são as reuniões em grupo, a administração do tempo, a questão de trabalhar bem
com pessoas diferentes, de diversidade cultural, então ele precisa estar apto do ponto de vista de conhecimento para que as pessoas possam seguir as suas orientações. O que você não admite numa atitude de um líder? São as atitudes não éticas, como humilhar pessoas ou achar que as pessoas serão iguais a ela, ou ter essa noção de que as pessoas precisam seguir exatamente os mesmos passos. Eu acho que é isso. E quais são as dicas então que você passa e recomenda para as pessoas que querem ser um ótimo líder? Que elas primeiro procurem sonhar. Elas precisam ter objetivos, elas precisam ter o porquê liderar, né? E que elas procurem estar próximas às pessoas, entender a diversidade que existe nas pessoas, que elas procurem entender que só essa diversidade traz características completas a uma equipe. Então precisa ser alguém que coordena e que de fato faz com que as pessoas sigam aquilo que ele deseja. Essa foi a conversa com Mônica, falando um pouco mais sobre liderança. No domingo que vem, você vai acompanhar também a conversa com mais 2 grandes empresários que vão trazer experiências e muito mais sobre liderança. Estes entrevistados fizeram parte do simpósio de liderança que foi realizado na Assige, em Joinville. A seguir, acompanhe uma matéria sobre um café de mulheres que é tradição há mais de 40 anos na cidade. Já já estamos de volta. Está procurando qualidade e inovação quando você pensa em salão de beleza? Conheça a Estúdio M. Lopes. Trabalhamos com cortes, coloração, tratamento capilar e corporal, mechas, penteados, maquiagem, pedicure e manicure, estética e depilação e muito mais. Temos profissionais qualificados e atualizados nas tendências da moda e beleza. Estúdio M. Lopes. Um novo conceito em beleza. Venha nos visitar. Você provavelmente já ouviu falar da AJO de Joinville, mas sabe exatamente o que significa para a cidade esta associação? Acompanhe esta matéria. AJO, Agremiação Joinvilense de Amadores de Orquídeas. Fundada no dia 19 de julho de 1938, é a mais antiga associação do gênero da América Latina ainda em funcionamento. Sou agora ao lado do presidente da AJO, Renato Franz, ele que vai explicar agora a função da AJO perante a cidade. Qual que é a função? Vamos dizer que a principal função da AJO seria promover a própria cidade no nosso município, estado e, por que não, país e no mundo, né? Através das nossas exposições de flores. E o que é feito aqui? Bem, aqui é uma entidade social onde se faz as reuniões, se faz as apresentações de plantas, se faz o treinamento também dos associados, através de palestras e, enfim, a apresentação das plantas, né? Quantos integrantes tinham e tem hoje? Bem, há 76 anos atrás, quando começou, não foi a AJO, foi a EFA, né? Naquele período foram meia dúzia de abnegados, né? Pessoas assim que gostavam de cultivar orquídeas, e foram ampliando esse número até chegar ao número de hoje, né? Após 76 anos, de 102 associados. Quantos tipos dessas plantas e orquídeas assim existem? A espécie de orquídeas, que são chamadas as epífitas, entre as micro e as orquídeas que vocês todos conhecem, as grandes, existem em torno de 35 mil espécies. Com doações dos associados do governo municipal e estadual e de recursos provenientes de promoções, ergueu-se a tão sonhada sede, mas que nas vésperas de sua inauguração, a construção desabou. Então, a reconstrução só viria a ficar pronta em julho de 1967, pelo responsável, Hubert Meyer. E qual que é a importância dessa sede? A importância dela está no fato de poder congregar os associados e aqui expor as suas plantas nas reuniões, que são feitas 2 vezes mensalmente,
como também se faz as reuniões do pessoal aqui, das mulheres aqui, né, do Café das Senhoras, que é assim chamada, né? E então, a partir daí, as esposas dos orquidófilos que tanto se dedicavam à ornamentação das exposições e no convívio com as plantas, criaram a nova tradição, o Café das Mulheres, onde se reúnem uma vez por mês, evento este que acontece até hoje. Conversar agora com a presidente do café aqui na AJO. Alzira, quando que acontecem esses cafés? Esses acontecem mensalmente, né? E a gente, dentro do nosso grupo, a gente faz um caixa, paga uma mensalidade e essa mensalidade é revertida para fins de a gente fazer passeios e fazer excursões. E quem que participa? São integrantes do grupo da AJO, uns são associados, outros são esposas dos associados e não tem assim limite que tem que ter uma participação de ser sócio da AJO ou ser esposa. Como que funciona o café? Nós temos da dona Marli, que ela nos prepara a mesa e o café. E cada integrante, dependendo do data de aniversário ou data de casamento, cada um é convocada para trazer um doce ou salgado. E assim a gente se reúne e vai confraternizar a tarde gostosa, conversando sobre assuntos que cada um gostaria de conversar. Quantos integrantes fazem parte do café? No momento nós temos um grupo de 16 a 18 pessoas. E o objetivo? O objetivo é se reunir e confraternizar. O Café da AJO acontece há mais de 40 anos. A idealizadora, Norma Meyer, fala sobre como iniciou. O Hubert era vice-presidente, aí ele pegou a presidência e construiu outra vez para cima. E aí então, quando estava pronto, estava tudo sujo, né? Então tinha que limpar aqui, a sede e tudo. Então eu convidei todas as mulheres, os associados, para vir limpar já, ó. Vamos pegar um balde, pano e vamos limpar aqui tudo. Todo mundo veio aqui me ajudando. O que aconteceu depois, eu convidei ela depois de algum tempo lá em casa, tomar um café todas. Aí nós combinamos fazer um café aqui na AJO. Até hoje ele funciona aqui. Você como integrante aqui do café, qual que é o motivo que fez você participar? Eu fui convidada. Assim que a gente entra de sócio na AJO, sempre tem alguém que convida a gente para participar do Café das Senhoras, né? O famoso Café das Senhoras. E foi por isso que eu comecei a participar. Eu já estou há 15 anos. Porque eu acho legal e é um gesto de nós amigas, estamos tudo junto, né? E é uma coisa bem legal. Isso é sagrado, sempre você vem, não perde nenhuma. Não, só se acontecer alguma coisa, mas do contrário eu sempre estou presente. Você indica então para quem não conhece vir aqui conhecer? Sim, com certeza. Com certeza. É uma tarde agradável que a gente passa aqui. Atualmente a AJO é reconhecida como a mais antiga associação do gênero da América Latina. Dispõe em seu quadro social colecionadores de toda a região, realiza 3 exposições por ano, uma no mês de março em homenagem ao aniversário de Joinville, outra em setembro em alusão à Semana da Pátria e a principal, que é a Festa das Flores, realizada há mais de 70 anos no mês de novembro. E assim se concretiza uma história de sucesso. Bom, essa edição do programa Você Sabe Fazer está chegando ao fim. Quero agradecer a sua companhia na edição de hoje e espero você no domingo que vem, neste mesmo canal, às 14h30. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe.